Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus, João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Podeis assentar. Meus amados irmãos, há duas formas de nos evangelhos, nos 4 evangelhos, a salvação nos ser apresentada. Uma delas é como a remoção do obstáculo que nos impedia de ser salvos, e a outra é fazendo menção da própria salvação apropriada. Nós temos, por exemplo, essa primeira forma, quando a salvação é nos apresentada como perdão de pecados. O pecado nos separa de Deus. Deus, como Criador, estabeleceu uma lei, da qual nós nos tornamos transgressores. Ele, que é o Criador e o legislador, também é o juiz. O juiz não nega a si mesmo, ele não trai como juiz a sua função como legislador, ele não pode negar-se a si mesmo. Logo, como juiz, a integridade de Deus reclama a nossa punição, porque transgredimos. A única forma de não sermos punidos eternamente pela transgressão da lei divina seria uma forma de compensação que trouxesse uma restauração da ordem moral, onde Deus pudesse nos perdoar sem trair a si mesmo e mantendo intacta a honra de sua lei. Deus faz isso através de Jesus. Jesus fez-se homem, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, encarnou-se, tornou-se homem, veio de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo lhe gerou o corpo no ventre da Virgem, para que ele, não vindo de um nascimento na linha horizontal, natural, não estivesse sob os efeitos da queda. Se Jesus tivesse vindo da forma natural, ele estaria sob aquela maldição que foi pronunciada contra Adão e todos que estávamos nele de maneira latente. Logo não nos poderia resgatar de debaixo da maldição, porque estaria debaixo dela. Mas lhe foi formado um corpo por meio do Espírito Santo, que desceu sobre Maria. Ele tornou-se homem de fato, mas não homem como
nós somos agora caídos, e se homem como Adão foi, antes de cair, como foi criado por Deus, ele, portanto, veio para ser um escritor de uma nova história para a humanidade, para ser cabeça de uma nova humanidade. E Jesus, enquanto homem, foi tentado, como o primeiro Adão foi tentado, como nós somos tentados, mas ele não pecou. Ele foi o homem perfeito, que realizou o projeto de Deus, que atendeu ao que a lei de Deus exigia. E digo mais, era uma doutrina cristã antiga, muito mencionada, em parte por alguns medievais, que Jesus tinha excesso de méritos. Ele não fez só o que a lei ordena. Deus estabeleceu para ele uma missão pela qual ele morreria pelos pecadores. Isso não está na lei, que alguém deve morrer pelo outro, muito menos o inocente pelo culpado. Isso estava no propósito para o qual Deus o enviou. Então, além de ele ser um cumpridor da lei, ele cumpriu uma vocação específica que o Pai lhe deu com absoluta perfeição. Foi obediente a Deus, não apenas até o limite da lei, mas até a morte, e morte de cruz. Aquele que não tinha pecado, pelo qual morreu pelo pecado dos outros, para obedecer ao Pai. Então, Jesus não apenas teve méritos, mas excedeu em méritos. Ele fez mais do que um homem normal precisaria fazer para ser agradável a Deus. Deus o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus levou sobre si os nossos pecados ao madeiro. Foi traspassado, foi furado, foi chicoteado, foi flagelado, foi atravessado. E ali na sua carne ele destruiu o nosso pecado. E o seu sangue, que ali foi vertido, é a compensação pela nossa culpa, a base pela qual Deus pode nos perdoar pecados, sem estar se retratando da sua lei, que foi satisfeita lá na cruz. O que a lei reclamava como punição contra nós aconteceu, não em nós, mas naquele que nos substituiu, que pagou o preço do resgate, da redenção em Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando nós vemos os evangelhos, principalmente os sinóticos, nós vemos essa ênfase na remissão de pecados. O batismo de João era de arrependimento e prometia a remissão de pecados aos que crescem naquele que havia de vir. O batismo de João Batista. Jesus diz ao paralítico de Cafarnaum que, com a ajuda dos amigos, desceu sob cordas de cima do telhado. Eles subiram em cima de uma casa, destelharam e baixaram o amigo numa cama em cordas, para que ele pudesse estar diante de Jesus, já que Jesus estava cercado pela multidão e ele não conseguiria ir horizontalmente até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé que ele tinha, disse: tende bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Apesar de aquele paralítico ter sido curado, a Bíblia não diz que ele tenha pedido cura a Jesus. Ele, na verdade, quis estar diante de Cristo. O que ele almejava era a salvação. Por isso Jesus disse: tem bom ânimo. Disse bom ânimo em relação ao que ele procurava. Perdoados são os teus pecados. E somente depois Jesus o curou. Nós vemos uma mulher, quando Jesus estava na casa de um fariseu, que entrou, caiu aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou-os com o cabelo. O fariseu pensava consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Essa mulher é uma mulher pecadora. Mas Jesus, tendo conhecimento de seus pensamentos, disse a ele uma parábola na qual mostrava que uma pessoa que tinha uma dívida mais alta que outra, sendo perdoada, ele ia expressar maior gratidão e amor a quem a tivesse perdoado.
E então Jesus concluiu: aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher estava tão fervorosa aos pés de Jesus, expressando tanta devoção, porque Jesus lhe havia assegurado um perdão de pecados. E Jesus diz à mulher: perdoado te são os teus pecados. Mesmo no Evangelho de João, nós temos um episódio semelhante. É quando a mulher encontrada em adultério é levada para ser apedrejada, e perguntam a Jesus se ela deveria ser apedrejada conforme a lei de Moisés. A pergunta era capciosa. Se Jesus dissesse que era para apedrejar a mulher, então eles jogariam Jesus contra o Império Romano, que não autorizava os povos dominados, os judeus no caso, a executar a pena capital. Se Jesus dissesse para não apedrejar, eles diriam que Jesus estava descumprindo a lei de Moisés. Mas Jesus, serenamente, escrevendo no chão, sem se turbar com a tentativa de testá-lo, diz somente isso: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos saíram primeiro, mais vividos tinham cometido mais transgressões. Depois os mais jovens saíram. A mulher tinha a opção de correr e de fugir, mas ela permaneceu porque ela confiou em Jesus para salvar a sua vida e perdoar os seus pecados. E Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: pois eu também não te condeno. Estava perdoando e disse: vai e não peques mais. Estava liberando para ela uma palavra de libertação, para ela andar em novidade de vida. Nós temos a história dos malfeitores que foram crucificados, um à direita, o outro à esquerda de Jesus. E Jesus estava ali sendo por eles blasfemado. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Um, sob aquela palavra, se comoveu, se contristou, voltou atrás às suas palavras inadequadas, repreendeu o outro. Ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Este mal nenhum fez. Ou seja, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que a razão de Jesus estava ali não eram os seus crimes, era a expiação da nossa culpa. E ele, em fé, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós temos aí a salvação como absolvição da culpa, do castigo, da pena, como a garantia de entrada no céu, perdão de pecados. Mas João, ele nos dá uma visão da salvação que complementa aquela relativa ao perdão de pecados. Eu não digo que o que João diz também não esteja em alguns versículos mais isolados nos outros evangelhos, mas João é muito mais enfático quanto a isso. João chama a salvação de vida, não da remoção de um obstáculo, a culpa, consistente na remissão dos nossos pecados, que nos apartam de Deus e do céu. Mas ele fala de vida. É aquilo que permeia todo o evangelho de João, inclusive o final, quando João diz: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João registra as palavras de Jesus: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É João quem fala de Jesus interpelando Nicodemos e dizendo: é necessário nascer de novo. É João que usa a palavra vida eterna o tempo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, João enfatiza a salvação como a vida de Cristo comunicada a nós.
um compartilhamento da vida ressurreta, vitoriosa de Cristo conosco. João fala de salvação não como a remoção do obstáculo, mas como aquilo que nos vem por conta do obstáculo ter sido removido, a vida. João diz que Jesus falou: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E Jesus não falava de vida para o porvir, o céu, mas agora. Tem a vida eterna, uma expressão reiterada em João. Em João 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes, não é lhes darei, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, a ênfase de João é uma união vital com Cristo. Nós temos uma união com Jesus que não é uma união em força poética de expressão, não é uma união com a memória do personagem histórico Jesus, é uma união viva com Ele, aqui e agora, através do Espírito Santo. Isso se reflete ao longo das epístolas de Paulo, quando ele retrata o crente como aquele que está em Cristo, ou aquele em quem Cristo está. É uma via de mão dupla. Cristo em vós, a esperança da glória, que Cristo habita em vosso coração pela fé. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ao longo das epístolas de Paulo fala do corpo de Cristo, a igreja, um corpo místico, não institucional. Estamos ligados a Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, não por uma filiação a uma instituição. Jesus é o cabeça do corpo, nós somos os membros. A vida de Jesus Cristo flui em nós, como disse João. Jesus falou: aquele que tem sede, venha a mim, beba da minha vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a vida de Jesus brotando de nós. A ênfase de João é nessa união vital. No diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Note, se você tivesse a revelação de quem eu sou e do que eu vim trazer para o mundo, você iria me pedir e eu iria lhe dar. Uma relação de ida e vinda. Você me pede e eu te dou. E Jesus disse: quem bebe da água do poço que você veio buscar, torna a ter sede. Quem beber da água que eu der, nunca, jamais terá sede, mas se fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João capítulo 6, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele fala de uma união com Ele através de seu sacrifício. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele não estava se referindo a um ato de canibalismo. Ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Mas estava dizendo que assim como o comer o alimento traz a apropriação do alimento para o nosso corpo, a fé traz a apropriação do sacrifício de Cristo em seus benefícios para o crente, de maneira que nós usufruímos da vida de Cristo através da fé, que é representada em João 6 como comer a sua carne e beber o seu sangue. A ênfase numa união vital e transformadora com Cristo. Em João 14, nós temos um versículo que eu li na minha última pregação sobre o Evangelho de João. A lerei novamente hoje aqui. João 14, 19 e 20. Jesus diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Ele está a se referir à sua morte. Mas vós me vereis, porque ele há de ressuscitar e apareceria não ao mundo, mas aos seus discípulos. Mas vós me vereis, porque eu vivo. É uma alusão à sua ressurreição, porque eu ressuscito, eu vou ressuscitar.
e vós vivereis. Note aqui a relação causal: eu vivo e vocês vão viver. Ou seja, vocês vão ter a vida que eu terei por meio da ressurreição. Se na cruz Jesus morreu a nossa morte, e na ressurreição nós vivemos a sua vida. Se naquela cruz Ele morreu uma morte que não era para Ele, era para nós, então a vida de sua ressurreição é nos comunicada para que seja também nossa. Em João 20, 22 nós temos o cumprimento dessa palavra de Cristo. Quando Ele ressuscitado aparece aos discípulos, diz paz, os saúda, e então assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento Jesus soprava a sua vida ressurreta para dentro dos discípulos através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o condutor da vida de Cristo ao nosso coração. Ele é que nos une a Cristo. A Bíblia diz: nós somos vivificados juntamente com Cristo, juntamente com a sua ressurreição, fomos plantados com Ele, Romanos 6, na semelhança de sua morte e também na semelhança da sua ressurreição. No verso 20 aqui de João 14, Jesus diz: naquele dia, o dia em que Ele apareceria aos discípulos, o dia em que Ele iria ressuscitar e compartilhar aos discípulos sua vida ressurreta, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Note, haveria naquele momento uma união vital com Cristo. Eu vou estar em vocês, e vocês vão estar em mim. Aqui em João capítulo de número 15, João também ainda vai nessa direção da união vital com Cristo, no sermão de Cristo que ele apresenta aqui. Nós vemos como o Evangelho de João, ele traz a mesma verdade apresentada sob diversas formas. Ora, é a alusão a se alimentar do corpo de Jesus, de beber da água que ele dá, de nascer de novo, de estar ele ligado como a vara está ligada à videira, mas sempre a verdade é a mesma. É como João diz no final: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, em sua pessoa. O seu nome é a sua pessoa. Nós vemos que no dia de Pentecostes, Pedro diz a Bíblia assim, com muitas outras palavras, dizia, pregando: salvai-vos dessa geração perversa. O que dá a ideia de que ele pregou uma só mensagem, mas de diversos modos, com várias outras palavras, disse a mesma coisa. Jesus contava as mesmas verdades com muitas parábolas. Quem não tinha entendido de uma forma, poderia entender da outra. Há uma insistência, há uma variedade de apresentação da mesma mensagem, para que os homens possam compreendê-la plenamente. Aqui em João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. É muito importante o versículo de número 1, porque ele ajuda-nos a entender João capítulo 6, quando Jesus disse: meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Jesus não estava dizendo que seu corpo era de fato um prato a se comer, e o seu sangue iria ser tomado literalmente numa taça. A ceia é um memorial, ela representa o corpo e o sangue de Jesus, mas nós não temos ali uma mudança na substância do pão ou do cálice. Mas Jesus disse: minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, porque o que Jesus queria dizer era que a comida que nós comemos todo dia e a bebida que nós bebemos, elas é que não são, essa comida e bebida do dia a dia, verdadeiramente comida e bebida. A verdadeira comida e bebida não é a física, é a espiritual. Por quê, irmãos? Porque quem come no almoço ainda vai jantar, tornará a ter fome. Quem bebe água tornará a ter sede, como Jesus disse para a mulher samaritana: a água deste poço não é água de verdade. Tu bebes desta água e torna a ter sede. Na verdade, Jesus está invertendo o que nós poderíamos imaginar. Jesus está dizendo: o físico é a ilustração, o espiritual é o que é verdadeiro. Ou seja,
é a água que vocês bebem, que é uma ilustração. Ela não é água plena, ela tira a sede por um tempo, mas não dá uma resposta definitiva. O pão que vocês comem não é alimento de verdade, é alimento num certo sentido, aponta para um alimento permanente, porque vocês tornam a ter fome. Mas quem se une a Cristo por meio da fé encontra o verdadeiro, o comer e o beber, sua carne e seu sangue, não de modo físico, mas espiritual, através da fé, é o verdadeiro comer. Sua carne e seu sangue, na medida em que alimentam nossa alma, quando cridos, são o verdadeiro alimento. E Jesus aqui está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ninguém imaginaria que Jesus estava dizendo que ele é uma árvore de verdade, que ele é uma planta de verdade. Mas Jesus está dizendo: olha, a planta só tem o esboço, só tem a ilustração. A união mais perfeita não é a que há entre a vara e a videira, mas é aquela que há entre mim e vocês. Eu sou a videira de verdade, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E Jesus começa falando do falso cristão. Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, eu poderia entender esse versículo de uma forma mais fácil, que me excluiria de dar maiores explicações. Jesus está dizendo que todo aquele que não dá fruto por meio dele vai ser tirado e lançado fora. Não está dizendo necessariamente que essa vara está nele, mas está dizendo que toda vara, e presume-se então não está nele, que não dá fruto por meio dele, vai ser lançada no fogo. Mas se alguém quiser imaginar que esta vara seja alguma vara na videira, eu lembro do seguinte: a videira, como muitas plantas, ela tem galhos, ramificações que estão ligadas só na casca. No interior não corre a seiva, que é a que vai permitir que o fruto brote. É uma ligação superficial, não íntima, porque não corre a seiva, não corre a vida da árvore para dentro dela. Por isso que ela seca, por isso que dela não sai fruto. É interessante que lá no versículo de número 6, Jesus disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Ou seja, de toda maneira, se alguém imaginar que no versículo 2, essa vara dele é uma vara que está nele de algum modo, está só pela casca, não lhe corre seiva, por isso que ela não dá fruto, e no versículo 6 ele já a considera como não estando dele, porque a maneira de ela estar não é vital, a maneira de ela estar não é recebendo vida. Nós temos muitos cristãos nominais, estão encostados no meio do povo de Deus, mas a vida de Cristo não flui neles. De fato, eles estão na casca, mas efetivamente eles não estão ligados a Cristo. E o versículo número 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. É uma alusão aqui clara ao inferno. Aqueles que não estão vinculados a Cristo de maneira vital, aqueles que não estão ligados a Cristo de maneira vital, serão lançados no fogo, secarão, serão lançados no fogo. Eles não podem dar frutos. Uma pessoa que não é crente, ela pode fazer obras externas que ganhem aplausos sociais, podem até serem civicamente nos padrões melhores da sociedade de vida conjunta, elas podem ser pessoas tidas como honestas, tem uma reputação, nós não desprezamos isso,
como pessoas que coabitam com elas dentro da sociedade. Mas isso não é meritório diante de Deus, se isso procede apenas do homem natural, da educação, ou mesmo de um desejo de ser reconhecido pelo outro como uma pessoa honesta, ou como alguém que busca reciprocidade, que o outro seja honesto com ele, ou como alguém que quer apenas viver em paz com a sua consciência e não ser perturbado por ela. Mas o que move não é a vida de Cristo. Aquilo, portanto, não é o fruto de uma união com Jesus Cristo. Aquela obra, como ela não é feita com base no amor a Deus de todo o coração, alma e força, como ela não é o fluir da vida de Cristo em nós, ela traz os vícios remanescentes do pecado. Depois de feito o orgulho que ela traz, a macula, junto com ela, algum interesse secundário que se mistura a corrompe. O desejo mesmo de a pessoa fazer isso apenas para estar em paz com a sua consciência tem um resíduo de egoísmo. Não é um egoísmo maligno, como daquele que prejudica outro, mas ela ainda está girando em torno de si mesma, no seu estado de bem-estar. Não é o fruto do Espírito Santo, não é o fruto de uma união com Cristo. Mas o crente é aquele que está ligado a Cristo, como a vara está ligada à videira, não só na casca. Ele não está só encostado ali junto ao povo de Deus. O crente de fato tem uma ligação íntima com Jesus. A vida de Jesus flui dele, do interior dele correm rios de água viva. Ele anda em novidade de vida, ele tem a mente de Cristo, ele tem um novo coração, um novo espírito, ele é a habitação do Espírito Santo, ele é membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então no verso 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto atira, mas ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, existe aqui o crente que dá fruto, e ainda existe o crente que dá mais fruto. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós estamos num processo de santificação. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. E o pai pega o galho que dá fruto e limpa para que dê mais fruto ainda. Há pessoas, irmãos, que dão fruto, mas se demoram a serem limpas por Deus para dar mais fruto ainda. Mas o crente deve dar fruto crescente, como disse Jesus, primeiro a 30, depois a 60 e depois a 100. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus, irmãos, que nos santifica, que nos limpa, para que nós possamos dar mais fruto ainda. Em João 17, Jesus diz: Pai, santifica-os, referindo-se aos discípulos. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Efésios 5:26, Paulo diz que Jesus lava a igreja, entregou-se pela igreja para a santificar, e que ele lava a igreja com a lavagem da água, pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós só podemos crescer em santificação através da palavra de Deus. Todo crente dá fruto, mas Deus não quer só que você dê fruto, Deus quer que você dê mais fruto ainda. Deus quer não só que você tenha vida, mas vida em abundância. Deus quer que você tenha plenitude, que você usufrua tudo que a vida de Jesus em você pode lhe proporcionar. Deus quer que você seja rico em frutos.
E o caminho para a gente produzir mais fruto é a palavra de Deus. É por meio da palavra que o Senhor nos santifica. Quando eu digo que é por meio da palavra, eu não estou dizendo que é apenas por uma leitura da palavra que satisfaça a nossa curiosidade histórica, escatológica, teológico-acadêmica. Não. Quando eu digo que é pela palavra, é através daquela leitura da palavra que alguém pode chamar de devocional, onde eu ouço Deus falar ao meu coração. A maneira de nós sermos santificados pela palavra é ouvindo-a, como ouvia Maria, irmã de Marta, aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Nós temos que ouvir Deus falar ao nosso coração. Por isso que há menção na Bíblia, muitas vezes, a expressão palavra viva. Você tem que receber não a palavra histórica, documental, embora a palavra viva venha pela palavra documentada, mas você tem que receber a palavra viva, o que Deus está falando ao seu coração. A palavra de Deus viva é eficaz, é penetrante como espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento do coração. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Note, não fala que saiu, não é o documento que saiu, é o que Deus está falando agora, através da Escritura, para o seu coração. Deus diz pela boca do profeta: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para a qual foi enviada. Existe uma palavra enviada para você, que Deus quer lhe falar através da Escritura, para corrigir os seus caminhos. Toda a Escritura é proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir o homem em justiça. Nós temos, irmãos, que nos encontrar com Deus através da sua palavra. O salmista fala sobre isso quando diz: bem-aventurado o varão que medita nesta palavra dia e noite, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Medita nela dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Para você saber se você está tendo a visão correta da palavra de Deus, eu lhe aconselho a ler um longo Salmo 119 e ver ali como o salmista fala maravilhado da palavra de Deus. No Salmo 19, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, do que o destilado dos favos. São mais doces do que o mel. Nós vemos ali o prazer na palavra de Deus, de quem está tendo comunhão com Deus através da palavra. Hoje nós temos crentes que não avançam, que não progridem e não crescem. Sabe por quê, irmãos? Porque não leem esse livro. Ou se leem, estão lendo apenas de uma maneira errada. Eu nunca vi um período em que as pessoas são tão indispostas a ler. Eu tenho maior dificuldade com os meus alunos da faculdade para que leiam. O livreiro que tinha na faculdade já desistiu de voltar com a sua livraria porque não tem venda. Ele antigamente patrocinava congressos, porque terminava vendendo livros e ganhando muito mais do que ele tinha dado para o congresso. Um tempo desse ele disse que não fazia mais isso, porque tinha prejuízo, que não conseguia vender os livros. O pastor Elário tinha uma banquinha aqui, onde ele vendia livros, mas acabou por falta de leitores. A revista Escola Dominical está aí, mas o número de compradores diminuiu. E eu fico me perguntando, será que os crentes tão negligentes com a leitura em casa estão lendo a Bíblia? Estão lendo esse livro? Ou será que leem só quando estão aqui na igreja? Quando vão pregar, quando vão dizer alguma coisa? Será que estão lendo no interior do seu quarto, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve?
estão lendo para terem comunhão com Deus através da Escritura Sagrada. Meus irmãos, mundanismo é toda forma de o que está no mundo entrar na igreja. Se o mundo hoje não gosta mais de leitura, os meios digitais acabaram com o prazer da leitura, todo mundo quer ver um bocado de coisa em pouco tempo, quer olhar e não ler, não tem tempo para meditar, quer ver só informações recortadas, sem substância, sem profundidade. Se o mundo está assim, e a igreja também fica assim, tem alguma coisa errada. Essa seria uma oportunidade de nós mostrarmos ao mundo que somos diferentes. Mas é uma forma de mundanismo. Se esse tipo de vício mental atinge o mundo e atinge igualmente a igreja, então nós estamos tendo uma porosidade, aberturas, estamos nos conformando com este mundo. A Bíblia nos estimula a ler. Bem-aventurado que lê e ouve, diz João lá no Apocalipse, as palavras deste livro. Jesus, quando falava com os fariseus, com os saduceus, com aquelas autoridades, Jesus falava de uma forma a repreendê-los sutilmente, quando dizia: não leste nas Escrituras? Aí Nicodemos, ele diz: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Às vezes ele dizia: que diz as Escrituras? Outra vez disse: errais por não conhecer as Escrituras. Meus irmãos, nós temos crentes que não saem do engatinhamento. Como diz lá na carta aos Hebreus, tem tempo para serem mestres, mas ainda necessitam de serem instruídos. São crianças ainda, porque não têm um alimento sólido e nem podem ter, ainda estão bebendo leite, porque não estão experimentados na palavra da justiça. Então, se você quer uma vida santa, você vai ter que mergulhar nesse livro. Mergulhar nesse livro, não para entender meramente sobre questões de arminianismo e calvinismo, questões relativas a doutrinas, mas para saber como Jesus alcançou Zaqueu, como Jesus libertou Maria Madalena, como Paulo ali, irmãos, disse àquelas autoridades que viu a Cristo: eu não fui desobediente à visão celestial. Ele disse que aquelas pessoas disseram: as muitas letras te fazem delirar. Você precisa ler este livro até que junte o seu cântico com o de Paulo. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a Ele e depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você tem que ler sobre a ressurreição até começar a pular pela casa e dizer como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Aleluia! Você precisa ler. Você precisa ler o Apocalipse até você juntar-se ao coro de anjos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, ao leão de Judá, que venceu, e o livro abrirá até você se juntar àqueles anciãos, 24 anciãos que jogaram suas coroas e disseram que o Senhor é digno de receber glória, honra, força e poder. Aleluia. Aleluia. Veja o que Jesus fez para saber o que Ele pode fazer hoje. Veja na Escritura Sagrada como nosso Deus é glorioso, como Jesus está acima de todo principado, potestade, como diante do seu nome se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para confessar que Jesus é o Senhor. Se empolgue com os anjos ao ouvi-los dizer: porque procurais entre os mortos aquele que vive, não está aqui, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Essa Escritura, é a Escritura nessa leitura que vai santificar a sua vida, para que você possa dar mais fruto ainda. Então Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Lembre do valente de Davi, ele segurava a espada com tanta força, que ele derrubou todos os inimigos, e quando terminou a batalha, não conseguiu abrir a mão dele para tirar a espada, porque ela ficou cravada na sua mão. Se una a essa palavra tão firmemente, que você seja um com ela. Tinha muitos apelidos para crente no passado. Chamavam o crente de bode por causa dos glória a Deus, fazia barulho. Chamavam o crente de diversas maneiras. E um dos apelidos era esse: Bíblia. Lá e vai o Bíblia. Lá e vai o Bíblia. Porque o crente dizia: está escrito. Conversando com alguém dizia isso aí: mas peraí, está escrito. Deixa eu te mostrar aqui o que a Bíblia diz. Está escrito. Jesus falou. Jesus colocou o diabo para correr dizendo: está escrito. Está escrito. O diabo queria discutir hermenêutica. O diabo queria discutir filosofia. Mas Jesus disse: está escrito. O erro de Eva foi porque ela filosofou com o diabo. Mas Jesus não. Jesus dizia: está escrito. Está escrito. Aleluia. O versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. É bilateral. Vocês estão em mim, eu estou em vocês. Vocês estão ligados à videira e também a minha vida corre no interior de vocês. É uma união vital. A seiva da videira, a vida da videira se transmite a vocês. Por isso vocês dão fruto. Está em mim e eu em vós. Como a vara de cimento não pode dar fruto se não estiver a videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos, mas é ligados a Ele, é cheios dEle. É Jesus enchendo o nosso coração, a nossa mente, fluindo nas nossas vidas. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós somos vara seca. Sem Jesus nós não somos nada. Mas quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós somos vasos de barro, mas há um tesouro dentro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando um crente, irmãos, está em Cristo, e as palavras, note, as palavras santificam, e as palavras de Jesus estão em nós, a nossa oração está sempre de acordo com a vontade de Deus. Então a gente sempre é ouvido. Tudo que o crente pede, ele pede interpretando que seja a vontade de Deus. Lá no fundo ele está dizendo: Senhor, se essa não for a tua vontade, tudo bem, eu quero a tua vontade. O que vem, ele sabe que é a vontade de Deus, ele está conformado. Se vocês estiverem em mim, Jesus disse, e as minhas palavras em vocês, para santificar, para dar a vocês um desejo igual ao de Deus, tudo que vocês pedirem será feito. Vocês vão ter o que pedem, vocês vão ter o que desejam. Tem muita gente aí frustrada, irmãos, porque ele pede a Deus e não se conforma com o resultado, que é uma desavença entre a vontade dele e a vontade de Deus. Mas quando você está inteiramente rendido, santificado, conformado pela palavra em você, a vontade de Deus, tudo que Deus dá é bom, tudo que Deus dá é maravilhoso. Você se alegra nas tribulações, nas aflições por amor a Cristo, porque então quando está fraco é aí que está forte. Você pode até orar 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne, mas quando o Senhor disser: olha, eu te dei excelência de revelação, para que tu não te orgulhes, eu coloquei esse espinho na carne, a minha graça debaixo desse crente está conformado, é assim, Senhor, então eu vou me alegrar nas tribulações, eu vou me alegrar nas aflições, por amor de Cristo.
E Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Quando o crente vive plenamente, irmãos, Deus é glorificado pelas nossas vidas. Nós não queremos dar frutos para a nossa glória, mas para a glória de Deus. A Bíblia diz: brilhe a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e aplaudam vocês, não, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando o crente dá muito fruto, o incrédulo diz assim: bem, essas obras, essa luz que está brilhando nele, isso aí não é cor de homem, não. Isso aí não é homem natural, não. Isso aí deve ser Deus dele. Eu não vou dar aplauso para ele, eu vou glorificar o nome do Deus a quem ele serve. Aleluia. O objetivo é que nossa vida possa glorificar a Deus com os frutos. Deus, irmãos, quer que os salvos mostrem frutos. Você foi salvo, tem vida, dá fruto, mas não dá mais fruto ainda. Não deixa a palavra lhe limpar para você prosperar e ascender. Está só engateando. O mundo não está vendo muita coisa. Floresça, crente. Produza. Manifeste a glória de Deus que está em você. Seja um crente não só com vida, mas com vida e abundância. Deixe os rios de água viva correrem, para nós surpreendermos a este mundo com pessoas que têm uma vida santa, que resistem ao pecado, que se alegram nas tribulações, que dão graças em tudo, que vivem uma vida diferente, porque o Senhor está enchendo os nossos corações e as nossas vidas. Vamos ficar de pé.